Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Entrando no Clima. Esse nosso videocast, nosso programa em que tratamos até a COP30, pelo menos, de transição energética, de mudanças climáticas, trazendo sempre conhecimento para você de forma fácil e um bate-papo bem gostoso. A gente adora, né? Aurélia de Andrade Souza, VP de Energia do NSI Group, e inovação também, né? VP de Energia e Inovação do NSI Group. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui, recebendo nossos convidados. Obrigado mais pela oportunidade de estar falando com vocês. Muito bom. Vamos falar de prática, de coisa bem prática hoje? Vamos. Porque a gente sabe, né? Brasileiro gasta muita energia à toa, né, Aurélia? Sim. E é uma energia cara, né? A gente tem que pensar que isso vai impactar bem no bolso das pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda que demandam muita energia, ou que, não é que demandem muita energia, precisam muita energia para o seu dia a dia, né? Não é que demandam. Mas vamos chamar um cara que sabe falar disso, né? Vamos chamar o cara, porque se não for para doer na questão, né, que você tem que economizar por uma questão climática, dói no bolso, e por isso a gente tem hoje aqui Marcos Souto, professor de eficiência energética, especialista em placas solares, em ar-condicionado, sempre dá dicas muito valiosas ali nas redes sociais pelo Mais Que Eficiência, recebe 1.200 perguntas por dia, então a gente é privilegiado de estar perguntando direto aqui para ele. Ao vivo e a cores. É isso aí. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito bom. Eu queria começar por uma coisa que a gente estava conversando no bastidor. Sim. Que é o quanto o Brasil, não só o brasileiro em casa, mas quanto que o país joga fora de energia, né? Sim. Não utiliza, ou é isso, é desde deixar ali a luz ligada quando você não tá no... que seu pai reclama, né? A sócia da Eu cresci ouvindo, eu não sou sócia da Light, minha mãe fazia duas coisas, ela falava, eu não sou sócia da Light, ela desligava o interruptor e tacava alguma coisa em mim, porque não era só desligar o interruptor, né? Porque a gente tinha que aprender. Lá em casa era sócio da Copel, que eu sou do Paraná, né? Paraná. Você não sou sócio da Copel, você tá maluca? Então, eu queria que você falasse um pouco, né? São números que impressionam a gente de saber como é esse cenário. Hoje é assim, se a gente for considerar, sem chegar na casa do consumidor, perdas técnicas que nós temos não faturadas. Então, são perdas de linha, nós estamos falando em 20% de perda. Então, tudo que é gerado é perdido no meio do caminho. Fora isso, nós vamos ter perdas de desperdício do usuário ali, do consumidor. Parece brincadeira, mas em casa nós temos aqueles consumos fantasmas que a gente não percebe e eles são o grande vilão. Por exemplo, o stand-by da televisão. Ninguém lembra, mas a máquina de lavar roupa tem stand-by. Máquina de lavar louça tem stand-by. E o stand-by, a luzinha ali da televisão, às vezes da TV a cabo, cada um desses pode chegar a um consumo de 5, trazendo a tarifa de R$1, tá? Aqui mais ou menos de São Paulo, R$5 por mês. Então imagina, numa casa que tem 3 televisores. Aí você tem 3 aparelhos da NET lá, da TV a cabo. Só aí nós já temos R$30. Uma máquina de lavar, 35. Uma lava-louça, 40. Então, tem pessoas que têm mais de R$50 em gasto fantasma, que você consegue controlar desligando, de repente, com algum sistema de automação. Então, é muito maluco assim, a gente pensar em desperdício e, às vezes, a gente não sabe aonde está desperdiçando. E esse daí que é o nosso papel, é mostrar aonde desperdício para quê? Para a gente garantir. Hoje, quando eu comecei na eficiência energética, a gente falava, né? A gente tem que garantir o conforto. Hoje a gente já mudou. Eu preciso garantir a energia em todos os lugares. Para vocês verem, eu tenho na minha casa um sistema de bateria. Por quê? Com esses ventos, com essa mudança climática que nós estamos tendo o tempo inteiro, cai muita energia lá, a gente tem que ter um sistema de bateria que nós conseguimos ficar ilhado durante 2 dias sem precisar nem usar placa solar, só na bateria, pensando nisso. Então, cada dia mais nós vamos para esse lado. Só que não adianta eu botar bateria com um monte de desperdício. Em vez de eu ter um banquinho de bateria, eu vou ter um bancão de baterias. Então, hoje a gente tem que ter eficiência energética, não só para garantir o conforto, mas para garantir a energia para o próximo. O papo vai ser bem bacana, né? Que tem aplicações muito práticas, né? Muito. E assim, né? Eu já estou imaginando que o Marco deve ser daquele que sai tirando tudo da tomada, né? Não. Então me conte, como que a gente faz então, né? Por exemplo, eu tô pensando assim, não, agora antes de eu dormir eu não vou desligar mais com o controle remoto, eu vou levantar e vou desligar na... Então, já foi o tempo que a gente tirava tudo da tomada. Hoje, na hora que a gente vai fazer a aquisição de algum equipamento, e o principal é assim, antes da aquisição a gente tem que saber, pô, eu preciso de uma televisão tão grande?
por exemplo, eu fui no lançamento de uma televisão de 105 polegadas. Coisa mais linda, você chega perto dela, a mão chega quase a fritar. Aí eu cheguei, eu falei, nossa, hein, imagina eu com uma dessa na minha casa para jogar videogame. Imagina, essa televisão não cabe na minha sala. E minha sala é grande, vai ficar enorme. Então assim, a gente tem que pensar em dimensionar. Nem sempre o maior é o que funciona. Então vamos ver. Minha família, eu tenho uma sala ali de 60 metros quadrados. Será que eu preciso de uma televisão tão grande? O centro da minha sala é a televisão ou são as pessoas em volta? Então quando a gente começa a ver isso, a gente fala, pô, então não, peraí. Não precisa de uma televisão tão grande. Então o dimensionamento da televisão já muda o consumo dela. Outra coisa, geladeira. Preciso de uma geladeira, o sonho de todo brasileiro é uma geladeira com 2 portas. Quero botar uma geladeira com 2 portas. Mas espera, você mora no centro de uma cidade onde você tem um mercado embaixo, você vai algum dia encher essa geladeira? Ou você mora afastado que você sim precisa de uma geladeira para armazenar? Então, desde o princípio da escolha, assim, do dimensionamento, depois nós vamos para a escolha. Quando eu vou no mais barato ou vou no mais eficiente? A diferença de uma geladeira mais barata para mais eficiente pode chegar a R$200 no consumo dela por mês. Então, assim, se você parcelar ali em 10 vezes, a diferença é R$2.000, ela se paga. Olha que maluco. E o pessoal, a gente não tem o hábito de fazer esse cálculo, por isso que eu faço. Então, o que eu levo? Eu levo assim, ó, vamos escolher de maneira racional. Qual que é o retorno sobre esse investimento que nós vamos ter em casa? Isso daí é uma ideia que vem da indústria. Nós trouxemos ela, a indústria automotiva traz isso daí na década de 90. Nós adaptamos ela para a indústria da eficiência, para a indústria da energia, e hoje nós aplicamos isso na residência. Então, quando a gente dimensiona direitinho ali, antes de comprar, dimensionamos, escolhemos o mais eficiente, os R$5 que a gente gasta por mês no stand-by da televisão pode cair para 20 centavos. Mudando a tecnologia da televisão. Aí você fala, mas 20 centavos ainda é muito. Não tem problema. Se você colocar ali uma tomada inteligente e você começar a comandar ela. Então, quando eu desligo a televisão, ou eu nem paro de desligar a televisão, eu viro e falo, Alexa, desligar a televisão. Ela desliga primeiro a televisão, 20 segundos depois ela desliga a tomada. E o stand-by daquela tomada inteligente que desligou ela não gasta 5 centavos por mês. Então, olha a que nível nós chegamos de automação. Então, você já não precisa nem ter o controle no quarto. O que eu achei engraçado, eu tô assim, né? Eu pensando em tirar as coisas da tomada. Aí tem uns dois assim, não, Mara, existe automação, poxa, né? Tem a Alexia, né? Mas eu já tinha pensado assim, basta ir lá na régua, desliga tudo de uma vez só. É verdade, também tem essa. Aí a gente bota a tomada na ponta da régua. É isso aí. Essa tomada inteligente. A gente bota ela na ponta da régua, desliga tudo, desliga videogame, desliga TV a cabo, tudo de uma vez só. Tudo, de uma vez só. Então, hoje, nós vamos procurar cada vez mais essas soluções que também tem que ser assim, tem que ser soluções que caibam no bolso, né? Não adianta você ter uma solução da NASA com o preço da NASA. Não rola. Você não vai ter. Mas pegando esse gancho aí, assim, a gente sempre fala no setor antes que a energia mais barata é aquela que você não consome, né? Exatamente. E é através da eficiência energética, né? Então a gente está falando de transição energética, gerar com fontes renováveis, eólica. No podcast passado falamos sobre energia eólica onshore, offshore, toda uma indústria que vai ser desenvolvida. Está se falando em geradores, aerogeradores de 18 mega, negócio assim, absurdo, de 120 metros de altura, para perder 30% no meio do caminho. Exatamente. Né? E em casa a gente tem a opção e alternativas, né, de aprender com pessoas como você, com a sua empresa, de como economizar. E essa é a energia mais barata, aquela que você não consome, né? Não adianta. Eu sempre perguntar assim, Marco, qual que é a lâmpada mais econômica? Desligada. Não tenha dúvida. Essa é a mais econômica, não está gastando nada, é iluminação. É assim, hoje, se a gente tem a possibilidade, que nem todo mundo tem, mas você tem a possibilidade de construir, agora as casas elas parecem uns caixotão, né? Todas são quadradinhas e tem um janelão. Poxa, a minha casa é aquele estilo casa antiga, tem um telhado canadense, é um sobradão de 3 andares, onde eu só tenho janela. Eu tenho muita janela, mas não, aí vai. Investe um pouquinho mais na janela, você vai investir menos no ar-condicionado. Uhum. Então, preciso ter um vidro duplo. Minhas paredes são acústica, são termoacústica, e uma coisa que ninguém lembra é assim, numa casa, vamos falar agora no ambiente residencial. Às vezes eu atendo alguns seguidores que falam assim, Marco, aqui em Bangu existe uma ilha de calor. Aqui em Bangu, o Rio de Janeiro está em 32 graus, em Bangu está 40, porque é uma ilha de calor, não tem mais verde, lá é tudo asfalto, concreto, tudo né? concreto, não adianta. Como é que eu faço para diminuir a temperatura?
poxa, tem coisas que você diminui 4 graus numa temperatura residencial sem fazer nada, só pintando. Se você passa uma tinta termoacústica no telhado, tinta termoacústica é uma que parece um pozinho, se você espreme ela assim, ela parece que ela esfarela na mão assim. Aquele pozinho são pedacinhos de vidro, que você, na hora que pinta, eles não absorvem o sol, a radiação, eles rebatem, diminui a temperatura. Põe nas paredes, diminui a temperatura. Então, dessa forma, você começa a deixar eficiente. Por quê? Porque a climatização é um gasto enorme. Então, você já está puxando outra área de conhecimento, que seria uma arquitetura Isso. sustentável. Hoje né? a arquitetura sustentável é maravilhosa. É. Nós estamos falando desde do tijolo sustentável, tijolo ecológico, que hoje já é um tijolo eficiente. Sim. Já muda. Por quê? A eficiência energética, ela é plural. Nós começamos, ela é holística. A gente começa ali na elétrica, vamos passar pela hidráulica, vamos morrer na arquitetura ali, depois quando a gente bota tudo isso junto, a gente muda os hábitos, que é a forma mais barata de economizar. E aí que entra o nosso perfil, é aí que entra as palestras, tudo isso. Por quê? Às vezes você não precisa fazer nada disso, só mudar o hábito. E nem dá trabalho, às vezes nem dá aquele trabalho, não diminui seu conforto, é simples, né? É só entender. É muito engraçado isso. Às vezes o cliente fala assim para mim, ô Marco, olha só, tô com uma conta aqui de R$1.300 por mês. Não tem como. Falo, tá. Me explica um pouquinho sua conta. Não, porque minha piscina bate 2 horas por dia, todos os dias. Peraí, por que sua piscina bate 2 horas por dia todos os dias? Vamos falar do motor da sua piscina? Vamos falar do tratamento que você faz com a sua piscina? Então você começa a entender, você começa a mudar coisas que ele não faz, quem faz é o piscineiro. Pô, ela não precisa bater 2 horas por dia. Hoje existe tecnologia para você bater uma vez por semana com um produto que não é 20% mais caro do que o que é utilizado por todo mundo. E você economiza muito. Então sua conta de 1.300 já vai cair para 800. E por aí vai. Só que a pessoa não é falado isso. Não sei, assim, falta de interesse. E agora nós até vamos lançar uma nova série, até um spoiler aqui, lendo manual. Porque o brasileiro não lê manual. Aí eu falei, eu vou começar a ler todos os manuais. Vou fazer assim, série, lendo o manual. Quer um micro-ondas? Vamos ler o manual do micro-ondas. Quer uma televisão? Vamos ler o manual de televisão, porque o brasileiro não lê manual. Que se lesse, melhorava. Marco, eu posso dizer que eu sou fora da curva, tá? Você lê todos os manuais? Eu também. Mas eu vou falar, nós dois somos exceções. Eu estive com o presidente de um grupo de varejo. Ele tem um faturamento de 200 milhões mensais com eletrodoméstico, eletroportátil e eletrônico. Ele falou, não leio o manual. Não leio. E como é que você aprende? Ele falou, tentando. Eu falei, não, tentar é caro. Porque a gente estraga. E você não absorve, às vezes, nem metade do que aquele produto lhe dá de benefício, né? Porque você não sabe as funções. Você pagou um forno que tem vapor, que tem tudo. Você comprou ele para fazer batata frita. Era melhor ter pego uma airfryzinha, né? Fazer a batata frita. Agora, Marco, muito interessante esse tema, porque a gente está aqui também mirando na COP, né? Na COP 30, que vai ser em Belém, que é uma região do país que consome muito diesel. Muito. Né? Assim, hoje está um mix energético lá, mas assim, até pouco tempo atrás era só diesel, hoje você já tem o sistema interligado, o gás está chegando lá, que é menos poluente e tal. Mas a eficiência energética, eu volto a corroborar com você, né, que a melhor lâmpada é aquela desligada, né? Que mensagem a gente pode levar também para a COP, para olhar a eficiência energética, porque é um tema um pouco deixado de lado, né? Fala um pouco disso. É um tema que, assim, ele desagrada muita gente, porque quando a gente fala de eficiência energética, eu falo de economia. E tem muitas empresas que elas não querem que economize, essa que é a verdade. Até da indústria de eletrodoméstico, eletroportátil. Por quê? O produto mais eficiente é mais caro e o nosso consumidor ele não tem esse entendimento. Então teria que começar ali na base, né, mudando. Mas pensando na COP30 e pensando que ela está em um dos temas, é a mudança climática, e ela está vindo, eu sou resultado da mudança climática. No último vendaval que deu em São Paulo, a minha casa destelhou inteira. Só não destelhou a parte que eu tenho placa solar. O resto da minha casa destelhou inteira. Por ela ser eficiente, ela é alta para bater vento. Então ela destelhou. E aí eu percebi a mudança climática acontecendo na minha frente. E aí eu falei, ainda comentei com a minha esposa, falei, agora ninguém pode falar que não está vendo, né? Que está tendo a mudança climática.
Então nós temos que começar a pensar no uso racional da energia. No Pará, e principalmente ali naquela região do norte, nordeste, nós temos uma desinformação muito grande. E não é por culpa de ninguém. É porque o pessoal de lá tem que trabalhar muito. Lá é muito difícil tudo. E eu tenho feito muita palestra no Piauí, no Maranhão, no Pará, em Manaus, no Amazonas. Eu tenho feito muita palestra falando com o pessoal e eu vejo a mesma história. Mas, Marco, a gente não consegue... Eu nem sei do que você está falando, porque a hora que está passando no jornal eu estou trabalhando. Aqui é complicado, não é São Paulo que você trabalha no escritório, é que eu trabalho na rua. Aí eu falo, então aí você que tem que ouvir, porque na hora que você está trabalhando, dá para ser eficiente lá, dá para ser eficiente em casa, dá para ser eficiente em todo lugar. E começar a lembrar daquilo que antigamente nós aprendíamos. Minha esposa até hoje, ela acorda, ela abre a casa inteira. Eu moro numa região mais fria aqui de São Paulo. Quando está no inverno, quando ela abre a casa inteira, entra calor e esquenta a casa. Quando está no verão, abre a casa inteira, refresca a casa. E tem muita gente que não está abrindo nem janela. Sim. Você passa nos prédios, você vê, inclusive, as janelas fechadas, persianas fechadas, sendo que ali você já consegue ser eficiente, você já deixa entrar a luz, apaga a luz. Então, isso tudo está trazendo para a gente parece que é uma sensação de conforto, eu consigo ficar aqui na minha caverna, fechado, só que nós estamos esquecendo o principal, que é economizar com o recurso que nós temos. Então, quando a gente vai, por exemplo, lá no Pará, eu tenho muito cliente lá que usa ar-condicionado 24 horas por dia. E não é por conforto, é necessidade. Lá é muito quente, lá é muito úmido. Então, existem algumas técnicas que nós fazemos de desumidificação de ambiente que baixa a temperatura. Existem ar-condicionados, ainda não chegaram no Brasil, mas já estão a ponto de importação, que funcionam só com desumidificação e umidificação. No Japão, isso daí já é normal. Então, olha só, funciona certinho para essa região que é muito úmida. Então, nós estamos trabalhando cada vez mais nessas tecnologias e explicando para ele que ele tem um gerador a diesel. Cada vez que ele parte aquele gerador, se a nossa energia aqui em São Paulo está cara a R$1 o quilowatt, lá para ele sai 3. E ele está partindo esse gerador. E a gente tem um monte de projeto de energia, chega lá, energia sustentável, um monte de população ribeirinha recebendo essa possibilidade, você vendo funcionar, mas ele tem tudo aquilo com o freezer da década de 90 que consome 500 kilowatts por mês, sendo que o moderno não vai consumir 100. Dependendo do freezer, não consome nem 50. Então, é assim, a gente tem que começar, tem que voltar um pouco atrás. Ao invés de investir R$30 mil para trazer essa energia, por que a gente não investe menos no fotovoltaico? Investimos ali no freezer R$2 mil e na hora que a gente for investir no fotovoltaico, em vez de ser 30, passa a ser 12. Muito Olha bacana. Eu vou puxar esse gancho, Maera, da sua casa. Que você fez um sistema com bateria. A gente está vendo aqui nas mudanças climáticas, né, que realmente assolou São Paulo um tempinho atrás, né? Há pouco tempo atrás, regiões ficaram 5, 6 dias sem energia elétrica. E muitas pessoas, e a gente já falou disso aqui, perguntam, como é que a gente resolve isso? Se tivesse um banco de bateria acoplado com o seu sistema de geração, você estaria resolvido. Perfeito. Né? Hoje em dia, os sistemas de bateria, eles chegaram, não é uma coisa inventada no Brasil, mas é uma coisa que foi obrigada a ser trazida para o Brasil. Nos Estados Unidos já é normal você ter um banco de bateria, porque lá você passa por esses problemas. No Japão é normal você ter um banco de bateria. Então, primeiro chegou a história da bateria com solar. Então você precisa ter fotovoltaico para bateria. Hoje não. Hoje você já tem baterias que elas funcionam muito bem em sistemas on-grid, então eu não preciso mais nem ter solar. Eu boto a bateria no meu sistema de energia em casa para apartamento, por exemplo. Então você tem um apartamento, a bateria ela tem o tamanho de um aquecedor, igualzinho um aquecedor a gás, você coloca ele lá, um inversor pequeno também, você vai colocar embaixo ali da bateria e você vai ter uma bateria no seu apartamento para quando acabar a energia o seu apartamento não parar. Então eu já não preciso mais na placa solar, porque é isso que o Japão usa, é isso que os Estados Unidos usam. Então essa tecnologia está crescendo muito forte no Brasil, por quê? Porque está todo mundo com medo. Quem trabalha em home office, hoje nós estamos falando que o normal do paulistano, é trabalhar pelo menos 3 vezes por semana em home office. E aí, nessa daí, acabou a energia que você fala pro chefe. Isso aí. É muito louco. Então, hoje, para vocês verem, em casa eu tenho um sistema de bateria, eu tenho o sistema de reutilização de água e eu tenho uma Starlink. Então, nem sem internet eu fico.
já pensando, porque é onde eu moro, se você decidiu morar no meio do mato, tem... É bom, né? Você acorda com os passarinhos. Não é bom todo dia. Quando você enjoa, você fala assim, pô, preferi acordar com o ônibus lá no centro antes, né? Porque o passarinho isso irrita. nunca. Ah, você não sabe o que é um Não. passarinho começar a gritar na sua orelha às 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, né? Que eles acordam às 4h30 da manhã, então você fala assim, o ônibus pelo menos esperava até às 5. Mas é assim. E se for perto do aeroporto, é 6 horas, né? É. Mas é sério, quando você está disposto a ir até lá, você vai pagar esse preço. E aí você tem que se adaptar. O problema é que está chegando na cidade. Antes a gente se adaptava lá, funcionava. Hoje está chegando na cidade. Então estão chegando as soluções também na cidade. E isso daí é bom. Só que assim, se a gente for pensar, eu vou falar de um depoimento que, conversando com a Fernanda Delgado, ela falou quando ela foi na COP21. Acho que na COP21 foi na Áustria, eu acho. Qual foi a COP da Áustria? Não vou lembrar agora de cabeça. Mas teve uma COP na Áustria, ela estava lá e a Áustria, movida a eólico, o que acontece, pegou bem na entre-safra de vento. Ela falou, só tínhamos aquecimento 2 horas por dia, com uma temperatura de 0 graus. Como fazer? Imagina se isso chega aqui. Graças a Deus nós somos uma região tropical. Mas já pensou se isso chega aqui? Como é que nós vamos fazer? Tem que ser muito racional. E aí, com essas mudanças, agora voltando à COP30, com essas mudanças climáticas, a gente vai ter que falar uma hora ou outra dos gases do efeito estufa, e tanto que é uma pauta. Mudanças climáticas, se a gente não começar a mudar dentro de casa, não vai mudar. Perfeito. Esse tema aí E você vê a questão geracional também, Marco, assim, os mais novos, mais conectados, os mais velhos ainda na velha guarda com equipamentos mais antigos. Você consegue perceber no seu trabalho? Consigo. Hoje a geração, eu falo, né? Meus filhos são da geração Z, e eu falo para eles, né? Hoje eles já são eficientes, eles nasceram eficientes por conta da minha esposa, tanto que eu tiro o sarro, a nossa conversa, a mesa da minha irmã, quando eles estão ali conversando, eles estão falando sobre futebol. Meus filhos são fanáticos de futebol, palmeirenses, sofredores, fanáticos. Assim. Tudo que eu não gosto de futebol, eles adoram. Na mesa da cozinha da minha irmã, na hora do jantar, eles falam sobre futebol. Na nossa mesa, por conta do nosso trabalho, por fazermos muito conteúdo, muito vídeo, esses dias meu filho estava defendendo a termodinâmica para reduzir o consumo de aquecedores com água quente. Pô, pai, por que a gente então não pega aquele... Porque ele ouviu falando do ar-condicionado a gás. Por que a gente não pega o ar-condicionado a gás e começa a colocar dentro das casas, porque a gente já põe em hospitais, e começa com aquela água quente que ele gera, que você vai ter que jogar fora, você não coloca ela num boiler, ele começa a tomar banho com aquela água quente. Eu falei, exatamente, né? Esse é o caminho. Eles já estão pensando nisso. Coisa que, se eu fosse falar com meu pai, não vou nem falar do meu avô, vou falar do meu pai. Se eu for falar com meu pai fala assim, mas pra quê? O aquecedor aquece. Isso aí. Ô, Mayara, meu filho, Matheus, tinha 8 anos, 6 anos, sei lá, 6, 7 anos, alguma coisa assim. Eu saí do quarto e deixei a luz acesa. Hoje ele tá com 23, né? Então tem, né, bastante tempo. E falei, até você, meu pai, que só fala de energia, tá deixando a lâmpada acesa? Eu já tomei um ali. Hoje, quando eu saio do quarto, penso 2 vezes. E isso daí é muito legal. Eles já vêm com essa consciência e eles são digitais, né? Eles nasceram no digital. Então, hoje, quando meu filho sai do meio do caminho, ele já grita, Alexia, apagar quarto, apaga todas as luzes, apaga a fita de LED, apaga a iluminação, apaga tudo. Se tiver ligado o computador, desliga o computador. Coisa que eu nem penso. E tudo acessível hoje, né? Tudo acessível. Custo razoavelmente barato. E eles pesquisam. Tanto de vez em quando eles falam para mim assim, pai, você viu que saiu um novo, sei lá, Sanofi, não sei o que lá, para colocar no chuveiro? Falar, é para controlar o tempo de banho. Falou, legal, isso daí. Eles têm 9 anos. Falar, legal, então vou botar ali no banheiro, vou programar ele para ele desligar daqui a 5 minutos, Falei, pô, e ele ainda apita 1 minuto antes. Falei, caramba, olha só a coisa legal. Dá tempo de tirar o shampoo. Mas olha que coisa legal para controlar o banho. Porque hoje, quem mora no sul e sudeste, a nossa conta de energia ela se resume em aquecimento de água para banho, esfriamento de ambiente e geladeira. Esse daí é o nosso maior consumo. O grosso é esse. Então, hoje nós estamos falando que o chuveiro pode ser responsável até por 2/3 de uma conta de energia. Então, imagina, qual que é a diferença de um banho de 45 minutos para um banho de 5 minutos na conta de energia? Nós estamos falando de R$500. É muita diferença, se você for pensar. E hoje já existem tecnologias de chuveiro. Então, hoje, um chuveiro eletrônico que é mais econômico que um elétrico, o preço é igual, você compra no mesmo lugar, só que você está acostumado com aquela duchona,
Aquela gorducha que aparecia na propaganda do show da Xuxa em 80. E você não viu mais que a Hydra tem um eletrônico. Então, essas mudanças, essas trocas que a gente faz, essas mudanças de hábito, faz toda a diferença em quem está ali na ponta. E é para ele que a gente tem que falar. Coisa que lá no Pará nós não vamos ter. Porque lá eles tomam banho sem aquecimento. Mas lá o ventilador, eu cheguei a visitar algumas casas que eles não tinham interruptor no ventilador de teto. O tempo inteiro, 24 horas. 24 horas por dia. E aí quando você vai conversar, não, porque eu liguei direto. Mas por quê? Não gasta nada. Não, tá ligado direto, ele tá gastando. Aí eu faço conta, né? A gente tem que apresentar. Olha, seu ventilador de teto, ele gasta 250 watts. Então ele tá gastando 25 centavos por hora. Por dia você tá gastando... Aí você vai fazendo entregando as contas. Por dia você tá gastando R$6. No final do mês, só esse é 180. R$200. Aí o cara fala, pô, R$180 no ventilador. E como é que desliga? Só cortando o fio agora. Taca um sapato. Exatamente, não tem como fazer. E isso é normal. Não é uma coisa que nós estamos falando aqui empírica. É o que acontece, eu vi. Então, isso daí é o complicado. Essa é a mudança de hábito que você estava falando também. Isso, exatamente. Não precisa nada. Aurélio, olha, o papo tá muito bom. Muita dica valiosa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar no próximo episódio com mais Marcos Souto por aqui, mais dicas, pode ser? Com certeza. Ele trouxe dicas valiosíssimas para o cidadão comum. Isso é muito bacana. E vai trazer muito mais. Então a gente espera você no próximo programa, parte 2. Não perca.